Mas se vocês quiserem, a gente também já começa. Eu Pô, tô. eu acho que para não perder o costume, normalmente quem tem falado é quem escolhe o conto, eu acho que você pode começar falando, né? Ah, e só uma coisa também. Tem a questão do sorteio, né? Ah, quer fazer o sorteio hoje antes? Eu acho que a gente pode fazer o sorteio agora. Deixa eu. É um a. A gente coloca Um um a a 12. 12. É. É, se sair algum que já E a saiu, a gente, gente. a gente tinha combinado de tentar ler o conto semana que vem, é? Já? Eu acho Isso, que é. porque mês que vem a gente ficaria só pro livro, entendeu? E o filme lá, mas o filme a gente não vai fazer encontro do filme. A gente só comentaria pelo grupo. Ó, vou compartilhar a tela aqui. Oi, Eno, você tá com os Oi. contos fáceis aí? Estão vendo? Sim, Você fala os do ano passado? Número 7. desse ano. Aí o Yuri já sorteou. É só para conferir qual foi o conto sorteado. Qual que é esse aí? Deixa eu olhar aqui, calma aí. Um segundo. Não, pera. Não achei ainda não. No problem. Sete, deixa eu contar aqui. Um, dois, três. O Imortal. Lido ainda? Não, Jo- né? Jorge Luiz Borges, indicação do Nossa, Yuri. O nossa, vamos pegar. Imortal Então não lemos, né? do Não Borges, lemos. indicação do Yuri. Show. Nossa, conto bem falado, né? Pois é. Mas você já leu, Anderson? Não, não li, não. Esses contos que nós escolhemos são contos. A gente sempre coloca contos que nenhum de nós três lemos, né? Mas eu já ouvi muito falar deles, sabe assim, de comentar que é um grande conto e tal. Mas eu não sei, não. Não li, não. Eu acho que ele é do livro. Ele não é do Ficções, né? Que eu li o livro Ficções. Eu acho que ele é do livro. Ai, 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 esqueci o nome agora. Do outro livro famoso de contos do Borges. Não é o Engraçado Ficções. porque a gente leu dois contos meus em seguida e agora dois do Yuri, né? Vai É ler. verdade. Verdade. O sorteador não tá gostando do Anderson ou tá deixando ele pro grande final, né? É que o melhor vem no final, né? Com certeza. Ou não, né? Lembra lá da transformação da água em vinho por Jesus? Que na primeiro milagre de Jesus, né? Nas bodas de Caná, que ele serviu foi o vinho melhor primeiro? É. Pois é. Mas tranquilo, vai ter o livro. O primeiro livro vai ser da minha escolha, né? Vai ser mês que vem. É verdade. Calma, a gente já sortiu o livro? Já. Já, o livro e o filme. Tá na descrição do grupo. Verdade. Qual que vai ser o livro? Não lembro, não. Sobre os ossos dos mortos. Isso. Ô Anderson, você tem esse livro PDF? Você já mandou no grupo? Não mandei, não, mas eu mando. Lá no Lê Livros tem ele. Você falou que para comprar você achava que não, talvez a gente não ia achar, né? Não, acha. Para comprar, acha, mas ele é um pouco caro. Assim, ele deve estar uns 50, R$ 60. Entendeu? Aliás, vai estar mais barato o e-book, mas tem disponível lá no Lê Livros. Eu acho que a gente pode pegar do Lê Livros mesmo. Entendeu? Uhum. Eu mando lá no grupo. O WhatsApp já tá pegando? Acho que tá, né? Voltou, Ô, voltou. Eno, Oi. mas você perguntou foi sobre o livro, né? Não é sobre o conto do Borges, não. Né? O conto do Borges também vai ter lá no Lê Livros, que eu lembrei agora. Esse conto é do outro livro dele, famosão, que é o Aleph. Tem esse livro lá e dá para pegar o conto do Lê Livros também, entendeu? Na internet também deve achar fácil.
esse conto. Eu mandei no WhatsApp a lista de novo para ficar mais fácil, que ela tava lá atrás. Ah, beleza. E aqui, coincidência que eu ganhei um livro do Borges de presente semana passada, você acredita? É mesmo? Eu esqueci o título dele, não tá aqui perto agora não, que ele é... São 4 ensaios do Borges sobre 4 temas. Achei interessante. E a Ele gente me deu... falou do Borges no dia que eu te liguei, não foi? Acho que a gente Verdade. falou alguma coisa. Pois é. Oi, Ano. Oi. E se você tá lendo lá o Garcia Marques? Eu tô, mas já era pra eu ter terminado ele há muito tempo. Só que Qual o livro do essas Garcia 2 Marques, semanas né? aí é Crônica de uma Morte Anunciada. Ah, tá. Porque ele é um livro pequenininho, era pra eu ter terminado ele assim, rapidão. Só que como eu tava passando mal essas 2 semanas aí, Ah, eu. gente. Não, pode terminar. É que eu lembrei do negócio, que você me ajudou a lembrar do negócio. Pode terminar. Não, é que eu ia falar que eu dei uma parada que eu até comentei com o Anderson que eu também tô sentindo uma insônia. E isso tá me atrapalhando muito, minha cabeça tá ficando ruim. E eu também tô no final de semestre, tô tendo que ler muita coisa da faculdade. Mas eu vou retomar as leituras aí. Eu já tenho um livro também aqui que eu quero ler depois, além desse. Oh, Qual? entendi. Um Qual que do é? Érico Veríssimo, que eu tenho aqui emprestado, que eu tô querendo ler para devolver. Ele é muito bacana, hein? E eu acho que eu nunca li esse autor. Nossa, eu gosto muito dele. Pois é. Gente, o que eu tinha Ah, lembrado é o seguinte. Eu terminei de ler, né? Inclusive já tô quase terminando o outro livro, mas terminei de ler o Condenado. Mas você tá lendo qual agora? Tô lendo um livro que chama. Não é livro de história, não. É livro de. Com 10x. Tô na metade dele já. Ele é muito bom. Ele Mas tem algum fala. tema específico? Tem, tipo. Ele te ensina, fala muita coisa sobre produtividade e postura, sabe? Assim, eu tenho pensado em fazer, em seguir um pouco dessa lógica, de ler um livro mais tranquilo, um livro de história e tal, e depois pego um livro assim com algum tema específico, ou de ensinamento, ou de alguma coisa de cultura. Tipo assim, um livro de literatura e um livro de conhecimento. Basicamente eu estou pensando em alternar entre um e outro, entendeu? Mas eu já terminei E o você Condenado não. tem uma semana mais ou menos. Mas você não comentou sobre o Condenado? Então, não comentei, deixa eu só perguntar um negócio pra minha mãe aqui, que aí eu vou fazer uns comentários sobre o Condenado. depois eu falo do que eu terminei de ler também, A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu acho que você não comentou sobre esse com nós ainda não. Não, só falei que terminei, né? Mas vou comentar rapidinho com vocês sobre ele. Ô, Ana, eu Oi. dei uma parada, foi no do Vitor Hugo, né? Que eu comecei a ler e parei também, Os Trabalhadores do Mar. E eu Pelo lembro que que eu tô, tava curioso para saber foi, sobre esse né? livro, né? Pelo, Se ele pelo é que tô bom ou gostando, ruim. acho que ficar acumulando leitura, não, sabe? Tô querendo ler as coisas um por vez, acho que é melhor. E aí eu resolvi parar e vou retomar com ele agora. Ah, eu sempre achei melhor ler um por vez também. Eu não Pois sei é. como é que você consegue fazer isso de ler tipo 4 livros de uma vez. Não, mas eu Eu consigo também não ler mais. sei, velho. Não, mas se eu estiver lendo um livro de poesia, por exemplo, a poesia eu acho que dá para conciliar uma crônica, algo do tipo, sabe? Mas aí se pegar 2 romances agora, não tô fazendo isso mais não. Agora eu tô lendo 2, mas um é um diário, né? Então é mais tranquilo e tô lendo o diário e um romance. Então tá de boa, tá tranquilo. Ô, gente, é o seguinte, eu também não entendo como é que o Anderson lê várias coisas ao mesmo tempo, é muito doido, velho. Tipo assim, você lê Mas por um, isso um são livro duas de coisas. literatura e um livro de conhecimento, eu acho que até que rola, né? Por exemplo, se você definir assim, uma meta, eu vou ler
15 páginas por dia do livro de história e 15 páginas por dia do livro de conhecimento. Aí eu acho que faz sentido. Agora, você pegar 2 livros de história e ficar lendo um depois do outro, eu acho muito psicopata que faz isso. E aqui, e você sabe que esse ano eu tô fazendo anotações de todos os livros, né? Eu já escrevi, eu acho que 50 e poucas páginas, pra você ter ideia. Sim. Nossa. Então, assim, só que está me cansando muito, sabe? Vou fazer só esse ano. Eu acho que vou descansar, porque é bem cansativo. Mas é bom, eu acho que vai ser legal que eu vou ter um registro, uma coisa para eu lembrar, sabe? Então vai ser legal nesse sentido também. Enfim. Ô, moço, eu concordo. Esse negócio de registro, ultimamente eu tenho conseguido ajustar bastante essas coisas na minha vida. Tanto que o Eno chegou a citar insônia aí. É uma coisa que eu costumava ter também. Não sei se é exatamente insônia, mas eu sempre fui meio indisciplinado para dormir. Daí, ultimamente, eu tô fazendo várias coisas, assim, uma grande numerosidade de coisas mesmo, só que tá me deixando muito disciplinado. Por exemplo, vou citar rapidamente. Eu comecei a fazer terapia e eu comecei a ir na academia mais cedo, porque, por exemplo, eu ia de noite, às vezes atrapalhava o meu sono. Então, terapia, comecei na academia mais cedo. Parei de trabalhar em casa, estou trabalhando aqui em outro lugar agora, que é onde eu e minha mãe estamos trabalhando, tipo, no escritório. Lembra que eu comentei aquele raio-x que eu faço? Eu acho que eu comentei com vocês. Tipo assim, pelo menos uma vez na semana eu abro uma live no Instagram sozinho que eu tenho lá e fico falando livremente, como se tivesse uma terapia. Faço isso toda semana. E ainda, sobre a questão dos projetos, todo dia eu tenho um documento no Word aqui que eu vou e faço, ela coloca 1, 2, 3 frases no máximo sobre o que eu fiz daquele projeto naquele dia, porque eu consigo ver minha evolução. Então, por exemplo, eu percebi claramente que já tem uns 10 dias assim, que eu estou focado assim, sem parar. Todo dia eu avanço um passo, aí eu sei para onde que eu estou indo. Porque assim, são tudo coisas básicas que eu estou fazendo, mas que, velho, eu posso dizer que em questão de produtividade e tranquilidade, eu estou nos meus melhores momentos, assim, desde sempre. Estou dormindo tranquilo, estou comendo. Então, tipo assim, é muito massa. E também, por exemplo, ajuda muito na leitura. Ó, eu tenho essas coisas aqui, ó. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês, que todo dia eu marco. Coisas que eu faço e deixo de fazer. Por exemplo, ó, no começo da semana eu tava. Assim, o que tá bolinha vermelha que eu fiz e o X eu não fiz. Tá vendo? Ó, segunda e terça eu não acordei cedo e também não tomei café da manhã. Isso aqui, esse segundo aqui, ó, é se eu li ou não li no dia. Então, ó, desde segunda eu tô lendo. Terça, quarta, quinta, hoje eu li. E na semana passada também. Então, tipo assim, eu já tô lendo todo dia, já tem uns 10 dias, 15 dias pelo menos. Cara. E vai ver até por isso que eu tô terminando já o DX. Eu leio umas 10, 15 páginas por dia, mas tipo assim, se você lê 10 páginas por dia, você lê um livro por mês, sabe? Então já é muito acima da média. E Ah, agora, sobre. Vou fazer uns comentários sobre o Condenado. Não, primeiramente, moço, não sei se você vai querer falar porque o Eno não leu, né? Mas o que você quis dizer quando foi um dos finais que mais te surpreenderam? O que exatamente te surpreendeu? olha, Você fala, sempre que eu li, eu não vou lembrar perfeitamente. A questão da gravação lá do disco, não é? Não, beleza, eu sei. Ele grava um negócio no gramofone, né? Um negócio assim. Eu não queria falar muito, não dar spoiler pro Eno, mas assim, eu, a- eu achei o final simples. Não é simples, sabe? Mas uma surpresa pequena, mas que eu achei legal. Eu Ah, pensei não, na, eu concordo. eu tentei colocar na época. Você pensa naquela época, que aquele aparelho, aquilo, sabe? Eu acho que para a época era uma coisa que seria bem surpreendente. Eu meio que me desloquei para a época ali, eu achei legal. Eu, eu gostei do livro, na verdade, eu gostei do livro. Eu já li outros livros dele, não é o melhor. Esse é o primeiro livro dele, mas é um dos mais conhecidos, né? Mas eu acho que assim ele é um autor muito eficiente, sabe? É, Enfim, deixa você comentar aí. Você leu, né? Eu também gostei muito. Eu só te perguntei isso porque, pelo que você tinha falado tipo assim, era um dos finais mais surpreendentes. Aí, tipo assim, eu meio que fiquei esperando um puta de um plot twist, tipo assim, né? Não aconteceu exatamente isso. Foi um final que, pô, maneiro, entendeu?
Por isso que é ruim Mas... se eu ouvir comentários sobre o livro antes. Não, é porque ele fala de um jeito muito empolgado, assim, nossa, esse livro tem um dos finais mais loucos que eu já vi. Ah, beleza, né? Não, mas é um Mas, final bom. Só que, tipo assim, você mas tá eu não imaginei que esperando. você fosse. Mas eu não pensei na questão do plot twist. Eu acho que o final ele tem uma tragicidade muito que fica muito pro leitor, sabe? Não é uma Ah, tragicidade que é transferida, porque como o personagem não fica sabendo, eu acho que você se coloca no lugar do personagem. Então, eu acho que a estratégia que o autor usa de deixar o leitor saber disso, eu acho que é muito legal, sabe? tem. Mas, tipo assim, comentários gerais sobre o Condenado, cara, gostei muito. Não é. Assim, à primeira vista, você pode achar que é um livro, principalmente nas primeiras páginas, né? Quando você começa a ler, você começa a achar assim, ah, é um livro normal de que algum crime vai acontecer, vai ter um ou outro personagem peculiar, e é isso. Mas, tipo assim, não foram, mas foram inúmeras vezes, na verdade, não foram poucas as vezes que o livro, tipo assim, no meio de uma conversa idiota, ele dava. Infelizmente eu não estou com o livro aqui, porque senão eu ia mostrar alguma das partes que eu marquei, mas, tipo assim, conversas bobas, por exemplo, do Pink com a mulher lá, eu até esqueci o nome da menina. Tipo assim, coisas sobre. Que tocam muito, tipo assim, relacionamento humano, tipo, relacionamento amoroso, amizade, a questão das traições do Pink com os amigos, tipo. Depois eu vou fazer uns comentários lá no grupo, porque eu realmente quero pegar umas citações. Mas eu gostei demais, não é só um romance de crime, assim, sabe? Na verdade, eu acho que o que menos importa no livro é o crime que acontece. Ah, Então, com certeza. até Bacana, porque, tipo moço. assim, eu comecei a ler, você começa a ler e ele começa falando do personagem, né, do cara que morre. Aí eu pensei, ah, então ele começou falando desse aqui, então o personagem é esse cara. Aí, tipo assim, depois de 10 páginas ele morre e nunca mais aparece. E aí o personagem principal vira o outro, que, tipo assim, ele fica cada vez mais bizarro. Tipo assim, é com certeza um dos personagens mais esquisitos que eu já li. Completamente perturbado, sabe? O Pink. Inclusive, eu te recomendo você assistir as duas versões para o cinema, tá? Eu Pois é, eu vi assisti que tem. depois. Tem uma mais antiga, preto e branco, ótima. E tem uma mais recente, dos anos 2000 agora, que é bacana também. Entendeu? Rapaz, vou até anotar aqui que eu não esqueci. Eu esqueci o nome. Eu acho que a antiga é o Condenado mesmo, tenho certeza não, mas a mais recente tem outro nome. Eu acho que a mais recente é o nome do local onde acontece a história. Eu acho que é. Ai, ai, esqueci. Alguma coisa Rock. Brighton. Brighton Rock. É onde acontece. Brighton Rock. Isso mesmo, eu acho que é o nome do filme, tá? Mais É, eu recente. acho que é também. Eu acho que eu tinha dado uma olhada. Mas, gente, gostei muito. Eu vou depois fazer uns comentários no grupo. Pode ter certeza que eu vou. Mas eu gostei, viu? É um livro, assim, que assim, é até suspeito para falar, porque às vezes é até um impulso do momento. Mas sempre que eu termino um livro, eu sempre fico com essa impressão assim, caramba, é um dos melhores livros que eu já li. Mas é porque eu acho que a gente sempre acaba lendo coisa boa, né? Então, acho que é meio natural a gente ficar pensando nessa coisa assim. Mas, Ah, ele é tanto que um eu grande fui lá autor no estúdio e dei 5 mesmo. estrelas. Gostei muito. Não, mas eu acho que eu daria 4 ou 4,5. Eu acho que É é um porque grande lá não dá livro. pra dar 4,5, né? Senão. No aplicativo dá, tá? Ah, é? Dá. No aplicativo tem como você colocar meia. Então, eu daria Aqui, 4,5, mas ela só dava 4 ou 5. Ah, 4 ou 5. no site você não consegue, não, só pelo aplicativo. É, eu vou comentar rapidão mesmo sobre as leituras que eu fiz aqui por último, gente, mas bem rapidão. Ah lá. Vou de trás para frente, vou falar os que eu estou lendo no momento. Gente, estou lendo os diários da Sylvia Plath, com um amigo meu, essa autora que é uma das mais importantes, né, também do século passado. E ela se suicidou com menos de 30 anos, enfim, uma história muito louca. Gente, é maravilhoso.
Eu só faço com você. Vocês têm que ler essa mulher um dia, viu? Porque, assim, com 18 anos, a forma como essa mulher escrevia é assim, inacreditável, sabe? É surpreendente. Estou simplesmente assim, apaixonado, entendeu? É um livro que eu vou ler durante 3 meses, né? Eu coloquei para ler. Que é um calhamaço, né? São 800 e poucas páginas, mas excelente. Eu não sei, eu não quero falar, porque eu acho que é um livro para vocês lerem sem saber de nada mesmo, sabe? Não tem nada assim de impressionante, mas a beleza do texto dela, a forma como ela observa as cenas do cotidiano, ela fala de um trajeto, ela tá voltando para casa, tá vindo embora da escola para casa a pé. Ela descreve esse trajeto a pé de uma forma que você fica boquiaberto, assim, de tanta carga poética e crítica, sabe, que ela coloca ali. É impressionante, realmente. Quem é a É uma autora pena que mesmo? a Sylvia Plath. É uma Ah, mas você pena tá que falando uma dos diários ou do outro livro? dos diários, não, esses são os diários Eu dela. me lembro de Ah, ter falado dela. Agora, não são diários completos, né? Porque o marido dela, que foi o poeta, o Ted Hughes, eles tiveram uma relação muito conturbada, né? Então, acho assim, teve umas questões de violência doméstica e tal, e ele acabou destruindo, queimando uma parte dos diários, né? Enfim. Então ele deve ter queimado alguma coisa que era mais prometedora. Mas, de qualquer que merda, forma, hein? tesouro que a gente tem, até porque ela tem o livro dela, que é a Redoma de Vidro, é considerado por muitos um dos livros mais importantes, né, do século passado. Então, assim, eu acho que é uma autora A realmente para Redoma vocês de Vidro conhecerem. não é do Stephen King? Ele tem também, né? Um que chama Redoma de Vidro, verdade, É moço. algo assim. Não, Eu não acho sei que se é é Redoma Sob de a Vidro. Redoma. Eu acho Isso, que é. Isso. Sob a Redoma. Mas é Eu algo lembrei que. parecido? Ô, Yuri, não sei. Eu não sei. Eu escolhi um conto dessa autora, né? Pra gente ler esse ano. De um livro dela que foi lançado aqui no ano passado. Então, assim, expectativa boa também. Mas aí eu tô lendo um livro, comecei a ler, que está disponível no Prime, baixei um pouquinho, que chama Estrela Vermelha. E eu não sei porque que eu tô lendo esse livro, porque eu acho que assim, eu nunca tinha pensado em ler esse livro, mas eu li a sinopse e achei interessante. Esse cara, ele era um dos fundadores lá do Partido dos Bolcheviques. E foi muito amigo daquela galera toda lá da Rússia, enfim. E esse livro é uma utopia, tá? Ele vai tentar explicar o socialismo como numa sociedade lá em Marte. Eu achei legal, sabe, a proposta. Então, assim, se a gente lê tanta distopia, né? Lê uma utopia. Então, comecei a ler, mas estou bem no começo, não tem nem como dar opinião, que eu li só o prefácio umas 2 páginas depois. E eu li A Máquina de Fazer Espanhol do Walter Ugumãe e decepcionei, tá, gente? É um autor que o pessoal adora, mas não achei, assim, nada demais, a verdade de vocês. Ele é um autor que tá muito em alta, viu? Nossa, ele é idolatrado, tá? Ele é idolatrado. E, assim, é um livro bonito? É um livro bonito. É a história de um pai, né, que perde a esposa, está bem velhinho, e os filhos colocam ele no asilo. Vai contar, então, os dias finais dele no asilo. Tô dando spoiler, não, porque o livro já é isso mesmo, tá? Só que, assim, o livro, ele tem uma dimensão individual muito boa para falar do sentimento do personagem na questão do envelhecimento, da decrepitude final de vida, e a gente fica muito triste com isso, lendo. Teve uns momentos que eu quase chorei, falar a verdade de vocês. Só que o livro ele vai com uma dimensão política, ele começa a fazer uma crítica ao salazarismo, né, que é a ditadura lá em Portugal. E aí eu acho que o livro fica muito fraco, porque aí quando ele fala da ditadura, ele sai dessa questão psicológica e vai para uma questão política, o livro ele fica super clichê, sabe? E aí assim, na ditadura nós não podíamos sair de casa. Ai, nós tínhamos liberdade tolhida. Assim, umas coisas muito clichêzonas sobre ditadura. Não acrescenta nada. Eu acho assim, não acrescenta, sabe? Eu acho que o livro ele perde nessa dimensão. Ele tenta criar um engajamento muito forçado, eu acho. E não precisaria, na minha opinião, porque o livro ele é bem ambicioso, sabe? Ele quer ser um livro que abarca tudo. Ele quer ser um livro
de viés individual, coletivo. Ele é um livro triste, mas também que tem humor. Eu acho que, no fim das contas, é uma mistura que não funciona muito bem. Mas, de qualquer forma, é um autor para vocês também conhecerem algum dia. Primeira vez que eu leio, não fiquei tão empolgado, mas eu não descartei da minha vida. Então, assim, futuramente eu preciso ler outra coisa dele, né? Então é isso. Beleza. E só para encerrar aqui, Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, né, que eu falei, né? O Você que eu microfone parei. estava mutado, eu comecei a falar e estava mutado, mas pode terminar. Não, mas aí é isso, galera. Eu tô com essas leituras então aqui. Então, Eu vou é ler. que eu ia falar que eu sempre gosto muito das suas recomendações, que a gente sempre acaba pegando uma coisa ou outra aí. Eu gosto quando você fala dessas coisas que você tá lendo, então acho massa. Ah, beleza, moço. Igualmente, né? Eu também gosto de tudo que vocês indicam aí, tanto de livros quanto filmes, séries, enfim. Eles sempre acato também, viu? Mês que vem eu vou ler um autor, tô bem empolgado. Um autor da. Nossa, gente, esqueci o nome do país. Que tinha aquela seleção lá na última Copa do Mundo. Todo mundo ficou. Costa Rica? Não, daquele país bem frio lá, perto Croácia. da. Não, Islândia? Alguma coisa assim? Islândia, exatamente. Vou ler um autor da Islândia mês que vem, estou empolgado para ler, que chama Na Boca da Baleia, o livro. Chama Sinjon, o autor. E vamos ver. Mas é isso. Você comenta com a gente. Comento, não, com certeza. Mas vamos comentar o ponto, então? Bora. Vocês anotaram alguma coisa? Eu não anotei, anotei não. as coisinhas. Então eu vou manter a tradição. Vou comentar. Eu escolhi o ponto certo. Ó, gente, vou falar um comentário geral primeiro. Eu achei massa o ponto. Eu li rapidinho. Eu tava frenético ontem, aí eu peguei e li, assim, em 20 minutos. Então, umas 15 páginas. Até porque o conto também ajuda, ele já é um ponto frenético, então ele ajuda nesse sentido. Não, não deu certo. Cara, eu acredito. Realmente não dá para entender assim, muita coisa do conto. Eu acho que não é aquele tipo de conto, como eu estava comentando logo no início, não é aquele tipo de conto que você vai tirar grandes respostas. Eu acho que é mais de, sei lá, de você observar a loucura que o autor decidiu criar ali. Como eu disse, é uma coisa muito frenética, você começa não entendendo nada e meio que termina não entendendo nada, mas no caminho você observa algumas coisas. Tipo, coisas que estão muito relacionadas com o nosso comportamento no dia a dia, ou comportamento, ou coisas que a gente pensa. Eu acho que não é sobre a história ali, entendeu? Pode ser que numa segunda leitura eu mude de opinião. Ah, talvez na história tenha algo ali. E talvez eu até tenha anotado aqui algo e tenha esquecido, mas tipo assim, eu sinto que é muito mais sobre como aquela pessoa. Pô, o próprio título já fala, né? Por que o mundo não se esforça para me fazer feliz? Eu acho que é muito sobre o egocentrismo daquela pessoa, sabe? E aí ele me fez refletir bastante, cara. Ele me fez refletir bastante, até porque todos nós temos o nosso grau de egocentrismo. E isso às vezes não é nem maldade, é inevitável. Tipo, a gente, cara, a vida que a gente melhor conhece é a nossa. Então, é inevitável a gente acabar pensando mais do nosso jeito, sabe? Agora eu acho que naquele ponto a gente começa a observar alguns extremos. Já alguns extremos que talvez eu vou ter, aí vocês dois não têm, mas aí um que o Ian não tem, eu e o Anderson não tem. Um que o Anderson tem, eu e o Ian não tem. Assim, eu acho que vai encaixar para cada pessoa de qualquer modo como que você vai se observar no que está acontecendo ali. Mas, vou fazer mais uns comentários aqui, só pegar umas coisas para mim. Tipo assim, de modo geral, é uma pessoa, uma personagem bem cética, que tipo assim, ela tá a todo instante, é uma pessoa cética, prática, pragmática, que tá a todo instante buscando ter uma explicação para tudo. Ela sempre tem uma opinião sobre tudo, uma opinião já formada, diga-se de passagem. Tipo assim,
Ah, nossa, você viu tal coisa? Ah, não, tal coisa é isso. Tipo, ela já tem sempre uma coisa formada, uma opinião formada sobre aquilo. Ela sempre tem ressalvas também. Tipo assim, ah, é isso, mas. Tipo assim, é como se a mente daquela personagem já tivesse toda construída, sabe? É como se ela já tivesse convencido a si mesma até o último grau, que ela já entende de toda a vida, ou pensa que entende. Eu acho que é exatamente isso, ela pensa que ela entende. Meio que ela. E isso é uma coisa que eu posso falar, porque eu já me senti assim por muito tempo. Tipo assim, às vezes você vê as coisas, às vezes a coisa nem tá fazendo nada, mas você vê ela como uma ameaça. Às vezes nem tem motivo pra você ver, mas você vê. É uma ameaça a você. E aí você de algum modo diminui ela. Então, tipo assim, é como se ela tivesse a todo instante 1 milhão de inimigos no ambiente, no jeito que a pessoa fala. Assim, tudo é meio que inimigo dela e ela tá ali para combater aquilo. É como se ela a todo instante pensasse que é ela contra o mundo, assim, todo mundo tá girando em torno dela. Aí entra muita questão do egocentrismo. Tipo, o vento tá batendo forte, não porque é o vento batendo forte, mas porque o vento tá batendo forte porque vai incomodar ela. E ela sempre emite muitas opiniões dela, tipo, isso eu já falei, mas tipo, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí tem uma hora no conto que ela tava falando, eu não gosto de horóscopo, eu acho que isso é sei lá o quê. Aí veio na minha cabeça assim, tipo, tá, mas quem te perguntou, sabe? Ninguém me perguntou o que você acha. O que você tá falando, o que você acha? Você fala o que você acha demais, né? É como se ela, a toda instância tinha essa necessidade de autoafirmação. E é como se ela também tivesse sempre muita pressa, sabe? Tanto que isso dá um tom frenético por conta. Ela sempre tem muita pressa. Tanto que ela tá no escritório, aí ela tem que ir para casa, aí ela começa um diálogo, aí, não, tem que ir visitar tal pessoa, tipo, sai fora no meio do diálogo. Assim, é como se tivesse um tempo corrido mesmo, ela estivesse alcançando alguma coisa que a gente não sabe o que. E também uma última coisa que é uma outra característica é que, tipo assim, por exemplo, por mais que ela não tenha uma opinião sobre algo, por exemplo, ou ela sabe, ou ela tem a resposta pronta, ou ela tem uma opinião, ou ela faz uma ressalva, mas se não tem nenhum desses três, ela faz uma suposição. Então, tipo assim, ela sempre tem algo a responder, sabe? Ela nunca vai parar para pensar. Ela sempre tem algo na ponta da língua para responder, seja o que for. E é meio que uma proteção, tipo, não sei porquê. Inclusive, eu tava vendo um post no Instagram de um amigo meu ontem, que ele tava mostrando uma entrevista do Keanu Reeves, o cara do Matrix, que aí o repórter faz uma puta uma pergunta pra ele, e aí ele fica uns 30 segundos assim, ele ouve a pergunta e fica uns 30 segundos parado assim, pensando na resposta. Aí o post do meu amigo era sobre isso, tipo assim, às vezes as pessoas têm vergonha de parar pra pensar, de mostrar que estão pensando. E por isso, às vezes, elas falam muita besteira nessa tentativa de já dar respostas imediatas. Por que você tem vergonha de mostrar que você está pensando? Você acha que isso é algum demérito? De forma alguma. Mas as pessoas têm esse costume. Aí eu senti isso, eu vi um pouco disso nela também, que ela sempre tem essas respostas prontas. E sempre tenta fazer suposições. Ela sempre quer, tipo assim, é aquele tipo de pessoa que sempre quer ter a opinião dela, ver que, ela sempre quer ver que a opinião dela está sendo considerada e que estão pensando no que ela produz. É como se ela tivesse medo de não ser enxergada. Então, tipo assim, foram alguns comentários que eu percebi das características, foram as coisas assim, que mais me marcaram. Dá pra explorar mais, mas esses foram esses comentários assim por cima, e à medida que a gente vai comentando, a gente vai aprofundando. Posso falar? Pode. Oh, eu acho que você falando essa fala aí me lembrou muito o conto de Visão por Zero, daquela personagem lá. E até eu acho que fazendo um complemento ao que você falou, talvez exista também aquele embate que a gente estava tendo naquele conto, de que será que só ela é culpada por tudo isso? Ou será que ela tem algum problema psicológico e tal? Alguma coisa que a afeta tanto que ela não consegue perceber as coisas?
Só que assim, como a gente já teve esse embate naquele conto, eu não a defenderia essa personagem desse conto de agora, tanto quanto como eu defendia a personagem do outro conto lá, do Divisão Divisão por por Zero Zero. é a mina da matemática, né? É, que Isso. ela via tudo da matemática e tal, e A quando, pessoa que quando surtava. ela percebeu uma coisa diferente lá do número, ela enlouqueceu praticamente e tal, que não podia ser aquilo. E aí, quando eu li esse conto, eu já fiquei pensando assim, né? Será que essa mulher ela tem esses problemas psicológicos mesmo? Até fala do negócio da arma, que eu nem entendi se no final, o que que acontece de verdade no final, vocês entenderam? No final ela morre. Porque, tipo assim, ela se mata? Se mata. Mas onde que fala isso? Cara, só se eu pegar. Tipo assim, é um outro comentário até sobre o conto. Eu achei muito pela forma frenética. Na verdade, eu me identifiquei muito com a escrita, primeiramente. Porque eu gosto desse tipo de escrita assim, meio retardada. Sabe? Tipo assim, ele não segue nenhum padrão, ele fala do jeito que ele quer e foda-se. Daí, tipo assim, principalmente no final, ele começa a falar umas coisas, tipo, de tiro ao alvo. Eu não vou lembrar que eu não tô com o conto aberto aqui. Mas, de tiro ao... Ele começa a fazer umas metáforas. Tipo assim, só quem gosta muito desse tipo de escrita vai ter a paciência de apreciar, sabe? Se for uma pessoa normal lendo, a pessoa vai ler aquilo e vai entender, pô, meu cara, o que esse cara tá falando, velho? A pessoa se suicidou ou não? Tipo, aquela leitura muito pragmática, assim, é ou não é? Pra mim não importa se é ou não é. O que ele fala, o que ele quiser, eu vou apreciar, entendeu? Então. Mas é Mas tipo assim, porque eu eu acho que ela acho se que mata. Na verdade, eu tenho é certeza que ela se mata. Eu porque só. é porque eu acho que muda um pouco a interpretação do conto, entendeu? Se a gente for levar as coisas muito ao pé da letra, como você tá falando, né? Exato. Porque, porque assim, pra mim, se ela se mata, então no final, será que ela tinha convicção das coisas que ela tava fazendo? Mesmo? Tipo assim, se ela tinha tanta convicção de tudo que ela fazia, por que que ela Eu se acho que não mata? é nem É um exatamente negócio uma estranho. convicção, velho. Eu acho que não é uma convicção no sentido de estou segura de tudo que eu faço. E sim uma convicção no estilo modus operandi. Tipo assim, vai ver, ela já simplesmente é daquele jeito. Gostando ou não, sendo bom ou não. Ela é. Ou ela ficou assim do nada, ou ela desenvolveu isso ao longo do tempo, que é muito mais provável. Mas eu percebi que tipo, é um modus operandi dela. Assim, é natural para ela ser louca daquele jeito. Louca, tipo, pragmática, enfim, daquele jeito. É o modus operandi dela. E aí, pelo visto, isso começou a fazer mais mal e mais mal e mais mal e mais mal, até que ela se matou. Só que Agora, a trajetória, a forma como o cara descreveu toda essa trajetória foi muito doida, né, mesmo? um parágrafo que tem na página 320, que é o parágrafo grandão lá no início da página 320, pra mim ali mostra tipo uma depressão mesmo, sabe? Quando a pessoa já tudo pra ela já não faz sentido nenhum, sabe? Porque ela fala assim: vejo as pessoas andando na rua, as crianças brincando e me sinto mal. Elas não percebem que o chão está pegando fogo, que o ar não existe, mesmo assim continuam andando, brincando, respirando. Elas não percebem. Se percebessem, cairiam duras, não aguentariam o tranco. E ainda fala de crianças, né? Tipo assim, nem a inocência das crianças é suficiente para ela para ter sentido de algum tipo de felicidade, alguma coisa assim, sabe? Se as Mas eu crianças acho. vissem o que ela vê, não aguentaria o tranco. Será que seria algum tipo de depressão? E aí o autor quer falar alguma coisa sobre isso também no conto? Porque eu acho que esse conto tem muitos temas, sabe? Tá muito assim, uma mistura de coisas. Pode falar? Pode falar, pode falar. Olha só, eu vou pegar essa parte aí das crianças que você falou para fazer um link. Hum. O meu entendimento desse conto, é lógico que ele vai estar aberto a outras interpretações,
mas é que a personagem, eu acho que ela não é paranoica. Eu acho que da forma como o autor construiu, ela é uma pessoa que tem uma lucidez muito grande. Eu acho que ela, sim, percebe a real realidade, sabe? E eu acho que ela vê a falta de sentido em tudo. A finitude das coisas, sabe? Eu acho que ela consegue enxergar dentro dessa lógica que o autor construiu e ver como que a vida humana ela é estranha, sabe? Eu acho que é uma coisa muito onírica mesmo, sabe? E aí, quando ela fala das crianças, eu acho que ela fica, tipo assim, que as crianças estão ali mais felizes, brincando e tal, mas elas não fazem ideia da loucura que esse mundo é, sabe? Aí, essa questão da natureza, eu fiquei muito intrigado, né? Por que que a natureza fica conclamando ela e principalmente umas coisas meio obscenas, né? De Sim. forma meio obscena. Eu achei isso muito interessante. E aí, eu não sei se é a intenção do autor, porque ele coloca algumas referências ao longo do conto, inclusive ele vai citar ali Freud, ele cita o Miró, que era um pintor surrealista, né? E outras coisas mais lá. E eu acho que pode ter uma coisa meio do Nietzsche ali, quando o Nietzsche defendia meio que essa ideia da natureza hostil, sabe? Que a natureza não é essa coisa harmônica e bonita igual as pessoas pensam, mas que a natureza ela é hostil. Eu acho que a natureza ali ela tem essa hostilidade. Agora, por que foi despertado para esse lado sexual? Eu não peguei. Eu juro que tem aquela questão lá do assalto, né? Do cofre, e que ela sente ali, sei lá, quase um orgasmo, né? Quando aqueles caras vão assaltar, parece que ele serviu de alguma forma de gatilho para que isso fosse desenvolvido. Na verdade, essa parte aí do assalto, só um comentário rápido, tipo assim, eu lembro, Ah, ela falou um negócio assim, o que me deixou de tal modo e de calcinha molhada. Aí eu fiquei na dúvida se era realmente calcinha molhada no estilo sexual ou se ela mijou nas calças, entendeu? olha, eu não sei porquê, eu posso estar viajando demais. Eu entendi como uma coisa meio sexualizada. Eu também entendi no sentido sexual. Pegando aqui. Porque aí Então, eu acho que o conto ele tem umas coisas sexualizadas, na própria natureza tem uns símbolos fálicos. Eu acho que o É. próprio cano do revólver vai ter uma representação fálica também, sabe? Então, assim, eu fui meio que por esse lado. Agora, por quê? Não consigo entender. Gente, agora é um conto bem surreal. Eu até pensei, naquela primeira parte do conto, que poderia ser um sonho, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Só que depois eu vi que o conto ele retorna para aquele ponto que ele tinha parado lá, dela atravessar o muro, descer o eu, rio, até aquele corpo que estava boiando, né? Isso. Mas eu vou deixar eu para tenho vocês a mesma comentarem. sensação. Não, eu só queria falar que eu concordo com essa parte que você falou. Eu tive a mesma sensação, no início eu achava que era um sonho, aí ao longo do conto eu fui percebendo que, tipo assim, é como se o autor contasse a realidade, como a realidade é, mas ao mesmo tempo ainda usa muito do surreal, assim. Pois Tipo, é, e o autor. ele usa do surreal para contar o real. E eu até vi ele Exato. falando que ele gosta de fazer isso. E Eu olha fui só que pesquisar sobre ele. interessante. Ah, eu não pesquisei nada sobre ele, não. Eu ia até pesquisar, mas não deu tempo. E outra coisa interessante, Não tem muita coisa sobre ele, não. Tem, tipo assim, ele não é tão conhecido e tal. entendi. Aí, moço, você falou sobre isso aí. Tem uma coisa também que eu achei legal, eu não sei se foi a intenção do autor, que eu falei, gente, eu pensei primeiro no sonho, depois eu pensei que a mulher pudesse estar morta, sabe? Eu até pensei nisso também. Que aí, quando começa a falar do assalto, eu falei, essa mulher foi morta no assalto. Mas o autor, você vê que o narrador, ele é enfático em dizer que não teve nenhum tiro. Eu Sim. acho para deixar claro assim, ou seja, essa mulher está bem viva, né? Então não tem nada de tiro ali, ninguém foi machucado e nada. E eu achei legal também o começo do conto, porque essa parte que eu acho que pudesse ser um sonho,
mas as descrições ali no começo do conto, elas dão conta de um universo muito equilibrado, uma coisa comum, né? A natureza, as árvores lá com a copa se mexendo, um rio ali tranquilo, tem uma paisagem meio, não vou falar paradisíaca, mas assim, meio bem silvestre, sabe? Eu achei. Aí ele termina essa parte com aquele elemento lá das plantas. Através da Secretaria de Agricultura, comunica à população de Peraí, tá dando que barulho, a acho nossa que não filha falando. lançada. Aí eu falei assim: o conto agora vai entrar numa vibe fantástica, né? Porque começou aí planta falando e tal, chamando a mulher. Eu já vi assim, aquela tranquilidade toda que ele tinha descrito antes foi meio que por água abaixo. Ou seja, ele joga também. Eu percebi que o autor ele tem essa questão de ficar jogando com a expectativa do leitor, sabe? Ele fez isso umas 2, 3 vezes ao longo do conto. Eu concordo, Anderson. Pode falar um negócio com vocês? Eu acho interessante que sempre depois que a gente discute, eu fico gostando mais dos textos. Porque vocês vão fazer umas coisas interessantes, a gente vai ligando os pontos, eu acho muito legal, sabe? Como o conto lá da Mansfield, né, que eu citei, tipo, eu cheguei, eu li o conto e falei, ok, beleza, vamos pro encontro. E saí gostando do conto, porque eu não tinha entendido muito bem, tipo assim, pra mim foi uma leitura legal e tal, mas eu não tinha visto muitos pontos interessantes, assim. Pra mim, honestamente, a primeira leitura que eu fiz daquele conto era, tipo, uma mulher fútil, mais pessoas fúteis e um ou outro comentário interessante. Só que aí a gente começou a comentar, a gente achou várias paradas que estão, tipo assim, escondidas, né? Então acho que essa que é a graça da discussão. E, tipo assim, o próprio esse ponto aqui mesmo, que a minha primeira impressão foi melhor do que a do outro, da Mansfield. Mas a gente chega aqui é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. A gente chega e eu falo uma coisa, eu já chego aqui cheio de coisa pra falar. Eu chego e vomito tudo, passo. Aí do nada chega o Eno e fala uma coisa que eu nunca nem imaginei. Eu falo, caralho, é verdade. Tipo assim, é isso que é legal, sabe? A gente toda hora tá falando coisa diferente. Então, isso faz a gente gostar do ponto, sendo ele uma obra-prima ou sendo ele algo comum, sabe? Mas eu concordo com o que você tá falando. Gente, e tem uma coisa legal demais nesse conto também. Eu até já mudando meu conceito em relação a ele, tá? Que eu gostei, mas eu gosto mais mesmo, depois das que vocês falaram. Aquela fala daquele cara que tal de bem, eu achei muito interessante. Sim. Primeira coisa, quem é esse cara, né? Quem é esse cara que não fica claro? Oi, gente, já que você falou sobre isso, eu não entendi os personagens desse conto. Porque eu não entendi quem são essas pessoas realmente existem, então, lá? Porque é muito estranho. Todos os personagens que vão falar com ela vai e ela não escuta ninguém. Ela sempre tá fugindo dos personagens. E esses outros personagens não são descritos, assim, quem eles são, como é que eles são, o que eles pensam. Mas aí que muito estranho. Questão. Eu acho que, na verdade não acho, eu tenho plena certeza de que não é sobre os personagens. Talvez não sobre esses, talvez seja sobre ela. Mas, tipo assim, tanto que era o próximo ponto que eu ia falar, foi até coincidência ter falado isso, que eu ia citar o seguinte, eu percebi muito no conto, muito por conta daquelas questões, pragmatismo, praticidade, ela parece estar sempre com pressa, ela é uma pessoa meio frenética, egocêntrica. Só que uma coisa assim, muito clara que eu percebi foi uma certa falta de presença, sabe? Ela não está presente, é como se ela estivesse executando ações, uma atrás da outra. Ela não está presente, parece que ela não está raciocinando, ela está só fazendo cálculos, entendeu? Observando métricas. Tipo assim, então parece que a impressão que dá honestamente é que ela nem é humana, tipo, sabe? Por exemplo, a amiga dela lá, nem lembro o nome também, eu também prestei bem pouca atenção nos personagens. Jo e Juca. Jo e Juca, Tipo assim, a amiga dela toda preocupada, e, tipo assim, a gente percebia na personagem dessa amiga uma personagem normal, né, que tá preocupada com a amiga, que, não, faz isso,
vai dormir, ou vou te levar no médico. Tipo assim, os personagens a gente viu como normais. Aquele, na verdade, essa amiga, né? Porque aquele Joca, ele é meio louco também. Aí eu vou chegar lá. Tipo assim, eu percebi muito um pouco de falta de humanidade nela. Por exemplo, aquela questão lá das crianças, eu acho que pra mim ficou muito claro isso, sabe? Que ela, é como se ela estivesse a todo instante preocupada com processos e resultados, e não exatamente, tipo, parece que ela não liga muito para a vida, para o que é de subjetivo, entendeu? Ela simplesmente quer executar e analisar e chegar a algum lugar. A gente não sabe que lugar é esse, mas ela está sempre, assim, indo de ponta num objetivo só, e ela não liga para felicidade, ela só liga para, tipo, concluir a tarefa, entendeu? Então, tipo assim, ela olha para as crianças, ela não consegue ver nada, ela não sente nada. E até um comentário que o Anderson fez, tipo assim, mas que a minha interpretação foi que ela, na verdade, enxerga as coisas, enxerga a realidade como ela é. Talvez, mas será que isso é bom? Entendeu? Não, eu acho que não. Então, assim, Eu talvez ela realmente, se a gente for pensar, se a gente for levar todas as questões do mundo no mais racional possível, a gente vai ficar louco. A gente tem que esquecer algumas coisas, né? Mas eu acho que isso, na verdade, é uma maldição. Se esse é o caso dela, é uma maldição. Olha, eu penso. Pode falar. Eu penso que a minha percepção, tá, gente? Pode discordar aí, depois vocês se discordarem. Alguma coisa aconteceu que ela entrou numa realidade fato, digamos assim, ou em outra realidade, que ainda que não seja realidade fato, mas é outra realidade. Só que em nenhuma das duas realidades, eu não sei se fica claro que ela quer retornar para a realidade das outras pessoas. Eu acho que sim, porque ela fica com aquela obsessão por serviço, né? Eu tenho que cumprir os relatórios, eu tenho que ir lá para o escritório e tal. Só que depois da conversa do bem, parece que aí ela tem outro insight depois dessa conversa, que o Ben fala que, na verdade, tudo isso são coisas ilusórias. Então, assim, que a realidade para a qual ela queria voltar nada mais era do que... Ele usa uma expressão legal, sabe? Eu vou depois caçar aqui no conto. Mas, no fim das contas, era uma ilusão. Então, na minha cabeça, era como se ela estivesse vivendo duas ilusões, duas prisões. Eu acho que ela não tinha... É um personagem que não tinha saída. Porque ela teve esse insight depois da conversa com o Ben. Acho que ela entendeu também que a rotina aprisionava, mas ela... Mas, Anderson, explica exatamente o que aconteceu na conversa dela com o Ben, porque eu não entendi. Não, eu não entendi perfeitamente, não, mas deixa eu abrir aqui o conto, que aí eu já vou caçar essa parte que eu achei interessante, que eu acho que é uma parte chave dessa Eu tenho um comentário para fazer sobre isso. Pode comentando aí, gente, eu vou procurar aqui no conto. Então, respondendo um pouco a pergunta do Eno, o que ela foi fazer lá no Ben, ou qual que era o objetivo? Tipo assim, uma coisa que eu anotei aqui foi o seguinte, já reiterando aqueles comentários que eu já fiz, tal, características dela, a impressão é que ela a todo instante, na cabeça dela tá assim, cara, por que as pessoas não cumprem com a expectativa que eu criei? Tipo assim, é como se tudo tivesse que cumprir a expectativa que ela criou, entendeu? É como se ou ela não conseguisse, ou ela não lembrasse que, tipo assim, ela não é o único ser pensante e autônomo, entendeu? É como se ela pensasse por um momento que todas as consequências, circunstâncias que acontecem no mundo são fruto do que ela faz, sendo que não é verdade. Muito pelo contrário. Tipo assim, a impressão que fica nossa, por exemplo, ela entra lá quando ela chega lá no sei lá o que do bem, no lugar que o bem dá aula, eu acho, aí ela começa a fazer uns comentários, tipo assim, nossa, eu cheguei aqui, mas ele já poderia estar de tal modo. Tipo, cara, ele nem sabia. Você criou uma expectativa na sua cabeça, queria que ele me entendesse por telepatia, tipo. Então, foi essa impressão que eu fiquei aqui. Ela tá sempre esperando
quando ela chega num lugar ou conversa com alguém e a pessoa não fala ou não reage exatamente daquela forma que ela esperava, ela fica puta, tipo. E aí, uma outra coisa também, questão por exemplo, conversa. Nessa conversa do bem, especificamente, eu senti que ela não foi lá por algum objetivo. Ela geralmente não conversa com alguém buscando uma resposta. Ela conversa com alguém para reiterar ainda mais o que ela pensa que ela já sabe, entendeu? Então, assim, ela não está aberta a novas informações. Ela chega para vomitar informações. E se a pessoa, de algum modo, não acompanha esse fluxo, ela entra em combate. Então, tipo assim, inclusive eu até achei interessante essa conversa, essas cenas, né, dela e do Ben, porque eu achei ele um personagem diferente. Também achei ele meio loucão, tanto que eles têm aquelas conversas lá que começam a falar de Einstein, sei lá o quê. Eu achei ele bem assim na vibe dela, tanto que eles têm... eles são um casal, né? Ou foram um casal, enfim. Eu percebi que eles têm essa conexão diferente. Até por um momento eu pensei assim, cara, ó, duas pessoas aí do mesmo universo, meio excêntrica, meio pragmática. A partir do momento que ele já começa a combater ela, parece que... Eu pensei assim, cara, ele é meio doido igual ela, parece que ele entende a loucura dela, provavelmente por isso eles combinam. Só que... Aí, tipo assim, tem uma parte que ela tá conversando, eu acho que com a amiga dela. Aí, ó, ela fala assim pra amiga, mas sei lá o que, você viu isso? Aí a amiga dela, depois eu vou achar a parte dela, fala, você viu isso? A amiga dela, eu vi. Aí ela, não, mas não é isso, é tal coisa. Então, tipo assim, ela perguntou se a amiga viu tal coisa, a amiga confirma, sim, eu vi. Mas aí, ela não aceita a resposta. Ela tem que dar uma contra-resposta, por mais que, tipo assim, por mais que a amiga dela tenha concordado, então ela já dá uma contra-resposta. Não, mas não é isso. Você viu isso? Não, mas não é isso. É tal coisa. Assim, ela quer sempre estar por cima, entendeu? A resposta tem que ser mas assim, a dela. tentando amarrar o que vocês dois estão falando, vamos ver. Eu tô concordando com as duas percepções, assim. Acho que um pouco mais com a do Anderson, porque eu acho, assim, que ela realmente está com alguma coisa, com algum tipo de maldição, só que essa coisa é recente, eu acho. Apesar do autor falar assim, desde quando ela nasce, ela já começa a morrer. Tipo assim, e passam-se 40 anos e aí parece que está começando a aumentar agora essa questão, chegar perto da morte. Mas mesmo ele falando isso, tem outros elementos que parecem que dão a entender que ela meio que enlouqueceu recentemente, porque, por exemplo, ela tem amigos, ela tem pessoas com quem ela se relacionava antes, só que agora ela não está conseguindo se relacionar. Pelo que você falou, ela não consegue escutar ninguém mais, ela não consegue falar nada com ninguém que não seja um combate, né? E essas pessoas estão correndo atrás dela, tentando ajudar ela, e ela não quer ajuda. Ela não quer escutar, não quer. Só que ela tem esses amigos, né? E eles ainda falam assim que ela não era assim. Eles comentam isso, que ela não era assim. E alguma coisa mudou nela. E eu acho que é algum tipo de. Eu acho que é algum tipo de maldição mesmo, igual o Anderson falou. Uma maldição assim de ver a realidade que as outras pessoas não veem. Talvez. Mas assim, apesar de ficar parecendo assim que ela é uma vítima dessa maldição, ela também não quer enxergar a outra realidade que é a que as pessoas comuns veem, né? Ela não quer assim dar o braço a torcer para poder, por exemplo, igual você falou na cena das crianças, ver uma alegria das crianças que seja uma coisa real e não só ilusão, né? Dar o braço a torcer e ver coisas subjetivas acontecendo, coisas bacanas acontecendo. Ela não quer dar esse braço a torcer em momento nenhum. Então, tipo assim, ela pode ser vítima de uma maldição, como seria a maldição do Funes, o Memorioso, que é lembrar de tudo. No caso dela é de ver toda a realidade, assim, também. Mas mesmo que ela seja vítima, ela também
é culpada de não dar o braço a torcer para tentar voltar ao que era antes. Né? É o que eu penso. Pois é. Ô, gente, esse conto, né, é um conto profundo mesmo, sabe? Tava pensando aqui agora com essas falas todas suas. E olha só que loucura. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Tá vendo? Cara, essa mulher era super cética, igual o Yuri colocou aqui. Ela deixou isso muito claro pra gente, desde o começo do conto. Eu acho que ela era tão obcecada em ser cética e mostrar que ela tinha os pés no chão, como ela fala, né? Que ela entrou nessa espécie, ela entrou nesse limbo. E aí eu acho que o conto, não que ele tenha essa mensagem para passar para a gente, mas até que ponto a gente precisa de um pouco de ilusão. Até qual o papel da arte, sabe? Exato. Porque, assim, ela critica muito a questão aqui, ela fala assim, fala olha, sobre isso, né? Poesia. cinema, artes plásticas, poesia mais ou menos e tal, porque tudo isso nos faz sonhar. Para que precisar sonhar? E aí você vê, tipo assim, que quanto menos ela quer sonhar, acontece justamente com ela o contrário. Aí que ela entra nesse loop de sonho. Ela tenta negar e acontece um efeito contrário. Olha só que coisa. Aí eu acho que foi uma jogada muito massa do autor. Porque ele pegar, assim, uma pessoa super cética para entrar nesse limbo, sabe? Aí, aquela questão das duas realidades, ela não se adapta em nenhuma realidade. Porque a outra realidade nega também essa realidade. Então, por isso que o Yuri falou, e eu acho que faz sentido agora, talvez esse deslocamento de espaço e tempo, porque ela nem sabe mais onde ela está. Você vê que ela achava que não estava no escritório e ela estava no escritório. Você vê que o tempo aqui, o tempo e espaço meio que se perdeu. Mas, Ou seja, Moço, essa questão então aí... assim, Pode falar. estou achando muito... Gente, estou viajando em tudo aqui agora. Essa questão do espaço-tempo eu também estava pensando, até porque no começo do conto eu fiquei bem confuso, né? Porque ela estava numa casa lá, enfim, ela estava no mato lá na casa, aí ela sai, e aí ela pula muro e vai para perto de rio, e aí eu realmente por um momento pensei, quando ela começa a falar de corpo afogado, pensei assim, cara, ela perdeu algum familiar, beleza. Daí, só pulando um pouco, aí quando é o Ben apresentado, eu pensei assim, cara, será que o Ben morre? Porque eu percebi que eles tinham uma conexão, eu fiquei pensando, cara, será que quem morreu foi o Ben? E realmente morreu e ela tá agora vendo o Ben? Só que aí o que eu penso agora é o seguinte, realmente ela se matou, na minha visão, foi tudo isso que aconteceu, um fato, mas essa questão de espaço-tempo, eu vejo que assim, tem essa primeira cena, na verdade o que está acontecendo no presente é essa cena dela morrendo, tipo, ela saindo da casa, pulando o muro, indo pro lago, alucinando e morrendo. E aí essa história que acontece, de escritório e todo o resto, é como se ela estivesse pensando, entendeu? Lembrando, talvez. Porque eu também percebi um pouco disso, tipo, não fazia sentido, ela estava num lugar, logo depois ela estava em outro, assim, ela estava lá no Rio, aí do nada estava no escritório, então, tipo assim, não faz sentido, não é linear isso, né? Então, obviamente, a partir do momento que ela pula o muro, o único episódio possível a seguir é ela indo pro lago e morrendo, né? Então, essas partes que estão cortando no meio, ou são pensamentos, ou é só o autor fudendo com a nossa cabeça. Mas eu acho que talvez seja lembrando, entendeu? Ou pelo menos não lembrando, mas, tipo, é como se estivesse acontecendo no imaginário e tá escrito daquele jeito para que a gente entenda a história. Mas, enfim, eu achei bem louco também essa questão. E só mais um comentário sobre, já que a gente citou o tema espaço-tempo, tem uma parte lá que ela começa a falar demais, assim, sobre hoje à noite. Hoje à noite, hoje à noite. Eu não entendi muito bem, mas eu achei interessante, porque ela toda hora fala assim, hoje à noite, o que tem hoje à noite? Ah, hoje à noite. Tipo assim, lembra aquilo que eu falei? É como se tivesse algo que ela sempre estivesse buscando, ela é uma pessoa muito processual, muito pragmática. É como se sempre tivesse algo que ela estivesse buscando. Vai ver, nem ela sabe o que ela está buscando. Mas ela sempre fala assim, cara, hoje à noite. Então, tipo assim, tinha algo para hoje à noite, mas às vezes nem ela sabe o que era. Mas eu entendi que esse hoje à noite também, eu acho, já vi com as vozes lá que
apareciam para ela, né? Essas vozes interagiram com ela também o conto inteiro, né? Desde o começo ela ouvia uma voz chamando Bia. Inclusive, no começo do conto, essa voz, que eu não sei se é a voz do bem ou de quem que é, já falava com ela que tudo era ilusão, mas ela falava que não. Não, eu não quero acreditar que tudo é uma ilusão. Eu até pensei, o Yurieno, até pensei que talvez assim, será que esse conto também está falando de uma mulher que está enlouquecendo e tal? Mas eu acho que o conto ele não é sobre enlouquecimento. Eu acho que é um conto que ele realmente tem mais camadas, sabe? A gente percebe aqui nas pistas que o autor vai dando. Eu acho que tem sobre essa questão mesmo de ficção e realidade aqui que ele está trabalhando, sabe? Mas assim, Aqui. quando eu falei enlouquecer, eu não quis dizer, tipo assim, que ela é louca. Mas enlouquecer no sentido assim de a realidade dela ser um peso tão grande que ela não consegue conviver com isso, entendeu? Aham, entendi. Talvez seja o contrário de enlouquecer no sentido de você perder a noção da realidade. Talvez ela tenha excessiva noção da realidade. E ela fala mesmo lá um negócio que o cinema, eu achei interessante isso, né? O cinema pra ela, tipo assim, foda-se, né? Porque o cinema é mesmo, você tá vendo uma ilusão que outras pessoas criaram e você não tem capacidade nem de imaginar algo em cima daquilo, né? Você só aceita a ilusão que outras pessoas criaram, né? E, E eu queria que vocês falassem mais sobre a questão dos personagens, porque eu ainda não entendi nada do Ben conversando com ela. não, eu não sei quem é o bem. Não sei. Eu achei legal a conversa, inclusive a parte que eu achei bacana é essa aqui, olha, vou ler para vocês, está na 317, lá no finalzinho, tá? Fala assim: se me desse ouvido, você perceberia que tudo isso não passa de palavras na horizontal. Se eu venha Inclusive você, falando, isso é o bem falando. Inclusive você, carne, osso, sangue, nem pensar. O que te mantém coesa são as normas que você tanto venera. Café da manhã, desenhos técnicos, plantas baixas, almoço e jantar, TV na cama, sexo ocasional, essas coisas. Você chama isso de minha vida, mas não vê que não passa de cacoetes mentais sem nexo. Achei muito legal isso aqui, gente. Por quê? tem umas partes A mais gente, top. sim, 317 Por quê? É como se ela, e na verdade nós também, não pensássemos nas coisas que a gente faz. Que a gente faz uma repetição de coisas ao longo da vida. Isso é real? Rapaz, eu não sei se é isso, não. Eu não, sei, eu não entendi dessa forma, não. Eu concordo com o que você está falando. Querendo ou não, umas pessoas mais, outras menos, isso é óbvio. Mas querendo ou não, a gente sempre tá meio de saco cheio de algumas coisas, né? A gente fica, vai coisa demais, vai ficar meio, que negócio chato, não aguento mais fazer isso. É que assim, eu acho que não é sobre isso quando ele fala esse tipo de coisa. Talvez seja um pouco. Mas como eu te falei, eu também marquei essa parte que foi uma das mais sensacionais também para mim. Eu marquei exatamente essa frase. O que te mantém coesa são as normas que você tanto venera. Então, tipo assim, eu achei muito interessante mesmo quando você citou a questão lá da poesia, quando você conectou uma coisa a outra, porque eu não tinha feito essa conexão. O fato dela ser uma pessoa muito pragmática reitera aquele ponto que eu citei, de que talvez ela seja muito pouco humana, sabe? E ser humano tá tipo assim, não só em cumprir tarefa, né? O que diferencia o humano da máquina? Porque a máquina produz mais que o humano. Então, onde que tá a diferença? Entendeu? Tá nesse subjetivo, assim, naquelas coisas que não são necessárias. Mas a gente faz porque é bom. Poesia não é necessário. Eu não preciso de poesia. Eu tenho porque eu gosto, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que quando ele fala, o que te mantém com isso são as normas que você tanto venera, é que ela meio que já perdeu a capacidade, ou ela perdeu em definitivo, ou tipo assim, ela acabou sendo vítima, mas assim, eu sinto que ela se encurralou a um ponto em que
tudo que faz sentido na vida dela é só continuar estando certa, continuar estando em pauta, continuar cumprindo com as coisas, tipo assim, bem pragmático mesmo. E meio que é como se ela tivesse perdido, ou o vai dela nunca nem teve, né? Mas, enfim, é como se ela tivesse perdido essa humanidade, essa sensibilidade, tipo assim, observar pequenas coisas. É literalmente como se ela tivesse perdido a humanidade e ela estivesse virando uma máquina. O que faz sentido pra mim é isso. Porque, tipo assim, Mas eu não entendi por que você está discordando do Anderson. Eu entendi que o Anderson falou exatamente isso. Não, que, tipo mas assim, que o cara tá criticando ela, porque ela é muito pragmática, ela quer fazer as coisas tudo assim, eu vou fazer isso, então essa é a realidade, esse é o mundo físico que nós vivemos aqui. não, mas Então eu vou tomar café da manhã, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. E o cara tá criticando ela, mostrando que ela assim, que isso também, não, essa então, sequência de mas coisas que ela faz também é uma ilusão. não, entendi. Mas o que tipo assim, eu discordo levemente, né? Discordo, no caso, eu tenho uma interpretação levemente diferente. Quando falou assim, que às vezes a gente fica de saco cheio, né? Na verdade, foi eu que usei esse termo, mas é como se a gente ficar de saco cheio. O que eu senti é que ela não tá de saco cheio. Tipo assim, é o que eu falei, ela tá encurralada. Então, tipo assim, aquilo virou o modus operandi dela. Parece que ela sequer tem consciência de que ela perdeu essa sensibilidade. Parece que ela simplesmente continua só executando. Não, moço. Entendeu? Moço. Mas, na verdade, olha só. Mas eu falei que eu estava de saco cheio? Eu acho que não. Eu Não, quem trouxe. usou esse termo fui eu. Ah, tá. Não, eu trouxe uma reflexão, tipo assim, pra gente. Mas eu acho que ela, na verdade, ela via o sentido nessas coisas, nessa repetição, nesse método. Sim. O sentido para ela era isso. Só que Só que a partir do momento que ela perdeu o controle sobre isso, né? Porque aí ela começou já a misturar ficção e realidade, ela não se manteve coesa mais, que eu acho que tem a ver com essa questão toda da corrupção do espaço-tempo. Só Dizer que... com ela perdeu o controle. Como é que é? Assim, ela perdeu o controle. Onde que ela perdeu o controle exatamente? Porque, na verdade, ela não está satisfeita de ficar ouvindo aquelas vozes, ver a manifestação daquela forma. Ela queria estar numa rotina normal de serviço, igual ela sempre teve. Só que ela não consegue se desvencilhar daquilo mais. E aí eu acho que quando ela procura o bem, a minha impressão é que ela foi atrás do bem para ter uma ajuda, sabe? Para que as coisas voltassem para o lugar. Só que, na verdade, o bem não ajuda ela, não. O bem bagunça mais o meio de campo. Porque depois que o bem fala, ela vai. É aí que eu acho que ela tem uma percepção diferente agora sobre a realidade, que ela achava que era normal, então ela fica num beco sem saída. É essa percepção que eu tive. Ela não conseguiu esse amparo no bem. E ele fala uma lista de coisas, né? Olha só, tua crença é pura estupidez. Descartes, Darwin, esses caras, e Einstein. Olha só, Pasteur, Segunda Guerra Mundial, 2 bombas, câncer, AIDS, não sei o que lá e tal. Ou seja, aí, o que vocês entenderam quando ele fala que tudo isso no passo de palavras na horizontal? O que vocês pensaram sobre isso? Fazer igual o Keanu Reeves agora. Exatamente. Parar pra Eu tenho uma pensar. teoria até simples. Eu tenho uma teoria até simples. Que eu pensei o seguinte, não sei se tem a ver. Eu acho que a gente lê dessa forma que nós estamos acostumados. Sabe? Eu acho que a gente acostumou a ler. A gente lê da esquerda para a direita. Ou seja, a gente já forma mentalmente na palavra essa sequência de palavras. Por que eu não poderia inverter isso aqui tudo e misturar, ou cortar um tanto de coisa e entender do mesmo jeito? Sabe, eu acho que a gente está com Só uma referência à chegada, né? Aqueles símbolos da chegada. Exatamente, a chegada. Por quê? Nós acostumamos com certo padrão, a gente acostumou com o padrão de leitura. Entendeu? Com padrão, e o padrão de leitura, na verdade, é um padrão nosso de linguagem. E isso influencia a sua vida em tudo.
É o que a chegada fala, que o nosso padrão de linguagem influencia o nosso padrão de pensamento. Exatamente. E eu acho que esse conto, ele não é tão... não vou falar que é profundo, não é tão profundo quanto o conto da chegada lá, você leu, né, Yuri? Eu não li o conto deu aí a Não, chegada. o conto eu não li também, não. Eu comecei a ler, mas eu fiquei com preguiça. Mas é muito bom, porque eu fui burro mesmo, mas é muito bom o conto. Futuramente, então a gente lê, porque a gente já leu 2 do Ted Chiang, né? Verdade. Mas eu acho que esse conto... Pois é. Eu acho que esse conto, ele toca um pouco nessas questões, sabe? Eu acho que ele toca... Por isso que eu acho que não é um conto sobre a questão de enlouquecer. Eu acho que tem mais coisas que a gente está percebendo aqui, realmente, desse conto. Ô, gente, já estou gostando muito do conto, tá? Falando que você... Não, pois é. Eu concordo com isso aí que você falou, inclusive, gosto demais desse assunto de linguagem, que é, com certeza, um dos, pelo menos, 10 motivos que eu tenho para considerar a chegada um dos top 3 filmes que eu já vi na minha vida. Mas, reforçando ainda essa coisa que você falou, essa questão da horizontal, eu sinto que é nesse sentido que você falou aí, de linguagem, que é um padrão que a gente está acostumado. Inclusive, para mim, uma das palavras de destaque, termos de destaques, que vai ficar na minha cabeça depois desse encontro, é o termo que eu usei lá do modus operandi. Para mim, eu penso nesse ponto, eu vou pensar nesse termo, mas eu penso que essa questão de as coisas na horizontal, é porque é aquilo, ela é uma pessoa muito pragmática. Então, tipo assim, é uma coisa e aí já tem uma resposta, e aí tem a contra-resposta. Então, tipo assim, é uma coisa sequencial a outra. Uma coisa depois a outra, sabe? Sempre tem uma sequência. Tipo assim, ela perguntava para a amiga dela, você viu isso? Eu vi. Aí ela já dava uma resposta, ela já tinha uma continuidade. Mas não é isso. Então, além de ser uma questão dela se pôr por cima, também é uma questão de ela sempre estar por último. Tipo assim, dela sempre dar a sequência se a pessoa em voga. E, por exemplo, o próprio diálogo deles é muito característico, né? É muito notável. Tipo, eles começam a falar um monte de termo e a pessoa às vezes nem precisa fazer sentido a resposta da pessoa. Por exemplo, às vezes não é essas palavras que eles usaram, mas às vezes o Ben citou Einstein, aí ela chega e cita Tolstói. Tipo, não tem nada a ver. Um é cientista, o outro é escritor, mas tipo, simplesmente respondeu por responder, entendeu? Então, eu vejo essa questão na horizontal, às vezes, como algo que, por exemplo, talvez ele tenha querido dizer que às vezes é um tipo de hábito que sequer faz sentido, né? Mas é o modus operandi dela. Ô, Anderson. Oi. Bacana. Eu fiquei pensando em sua fala aí, sobre essa questão do questionamento que o Ben faz, que tudo na vida da gente é um padrão e tal, e ela não percebe isso, que por ser esse padrão é também uma ilusão. Tipo assim, por que ela tem que acordar todo dia cedo, tomar café da manhã, igual todo mundo faz? Por que ela tem que ir para o escritório? Por que tem que acreditar nessas coisas? Ler na horizontal, ler na... Então, aí eu fiquei pensando o que seria um contraponto, uma oposição a isso, sabe? O que seria diferente disso? Porque o nosso mundo é isso. Assim, é muito difícil de fugir desses padrões, sabe? E aí eu pensei naquele filme, O Congresso Futurista. Você lembra? Lembro. Que você odiou, que você falou que é um lixo. Não, mas não. uma das coisas que eu mais achei impressionante naquele filme é porque ele tem um modo de mostrar o que aconteceria se a gente tivesse mais liberdade, sabe? Mais liberdade de fazer o que a gente quer, de pensar mais coisas. É o Congresso Futurista. Só um segundo. O pessoal tá passando com som de carro aqui. Esse filme, ele, pra mim, na minha interpretação, ele mostra isso. Tipo assim, se as pessoas quisessem fazer simplesmente o que elas quisessem, sem nenhuma regra. E aí, o que acontece no filme, sabe?
Eu acho que seria uma oposição a esses padrões, sabe? Mas será o que será que ela queria ouvir do bem para poder ela se curar, sabe? Para ela não ficar mais louca ainda. Não dá nem pra dizer que ela queria algo, né? Tipo, às vezes ela nem queria, às vezes ela tá simplesmente seguindo um processo natural, foi lá por hábito, não sei. Mas o que ele falou, ela aceitou, porque ela ficou ainda mais surtada. Ela entendeu o que ele quis dizer, que o que ela vive também é uma ilusão. Não, pois é. Assim, exato, tipo, pode ser que ela tenha ido, pode ser que ela tenha não ido, tenha ido por hábito, enfim. Mas eu destaco novamente essa relação dos dois, que eu acho muito interessante mesmo, que a forma como o Ben recepcionou ela e o estilo de conversa, tanto foi o comentário que eu fiz, eu percebi que eles têm uma conexão ali, entendeu? Um entende um pouco o mundo do outro, isso eu achei diferente. Porque, como o próprio Márcio falou, é como se ela fosse a mais excêntrica, né? Ela visse a realidade de forma tal. Parece que o Ben é um pouco nesse sentido aí também. Tanto que eu até escrevi um comentário aqui quando eu tava lendo, que o Ben, ele começou a falar uns negócios assim, parecia que era ela. Tipo, eu até escrevi, Ben tá doidão. Porque ela já tava doidona desde o início do conto. Aí, pra mim, eu escrevi, Ben tá doidão, porque o Ben tava parecido com ela. E outra coisa, eu tinha falado, né, que qual é o nome dela? Bia, A Bia, ela sempre tava falando assim, sobre isso, eu acho isso. Ah, não, mas tem isso. Sempre fazendo opinião, dando opiniões, fazendo ressalvas e fazendo suposições. O Ben, eu percebi um padrão parecido. E vai ver, é por isso que eles se encaixam, né, que eles têm essa conexão. Que eu não vou achar a parte aqui, mas, tipo assim, é a parte que eles estão brigando. Aí ele tá meio que ameaçando ela, né? Falando do poder dela. Falando assim, eu posso isso e aquilo. Eu marquei essa parte, eu posso isso e aquilo, que é como se ele sempre tivesse reiterando as valências que ele tem. Eu percebi que isso é um padrão dele também. Ele sempre tá reiterando as coisas que ele pode fazer, entendeu? Então, tipo assim, é meio que um hábito que ele tem também, que meio que é similar com o dela, né? Nessa questão de ser algo meio que já programado. Por exemplo, eu comecei a fazer terapia e o psicólogo ele usa um termo lá que é a coisa da terapia cognitiva, né? A forma como você responde aos estímulos. O estímulo, ele é o mesmo, tem um estímulo aqui, mas a forma como você cresceu, as experiências que você viveu, assim, o seu cérebro vai construindo respostas pré-programadas. E por mais que seja o mesmo estímulo, pessoas diferentes reagem de formas diferentes. Então, tipo assim, por mais que seja o mesmo ambiente, o mesmo mundo, tipo, e apesar deles também serem parecidos, a Bia reage de um jeito 1 e o Ben de um jeito 2. Jeitos que se complementam, que são parecidos, mas que ainda assim são diferentes. Tipo, eu acho muito massa. Eu acho muito legal toda essa questão da relação dos dois, sabe? sim. Agora fica esse mistério, né? Quem era esse bem, né? O conto não vai explicar isso, mas a gente já viu também naqueles textos teóricos lá que o conto ele deixa umas lacunas propositais também, né? Então não vai dar feedback aqui desse cara, não adianta. Eu acho, a única coisa que eu sei é que parece que a voz, essas vozes que apareciam antes, algumas delas eram do bem. Pelo menos eu tive essa impressão. E o que o Ben falou foi muito significativo para ela, porque no final das contas ela fala que o Ben conseguiu atrapalhar até a morte dela, né? Verdade. Enfim, Como assim? Por que ele conseguiu atrapalhar a morte dela? é o que eu falei. Parece que ela ficou deslocada nas duas realidades depois da fala do Ben. Então, é como se a morte, e sei lá, e se a vida após a morte se tivesse tal, ou seja, em nenhuma realidade ela ia se encaixar, porque será que em toda realidade existe um padrão? Não sei. Sabe? Eu acho que Eu não tem que consigo. existir, porque como é que seria uma realidade sem padrão nenhum?
Pois é. Na verdade, eu não tô entendendo muito essa questão, porque, tipo assim, pra mim isso é uma frase muito subjetiva, tipo, cada um tem seu padrão. Tanto que o Eno mesmo tinha falado, que foi uma frase que eu anotei aqui que eu tinha anotado pra comentar. Ele falou assim, mas acaba sendo difícil fugir dos padrões e com ela não foi diferente. Estou procurando a caneta, pode ficar no chão. Que é difícil fugir dos padrões. Daí, tipo assim, eu me identifiquei muito com essa frase que ele falou, porque vocês sabem, cara, a gente já tá junto aqui tem um tempão, todo mundo aqui acompanha a jornada um do outro, né? A gente vê a evolução do outro, a gente vez ou outro tá falando de problemas e tal. Vocês sabem que desde sempre eu fui um cara muito doido com programação. Eu sempre fui um cara muito pragmático, muito organizado e tal. E eu tive vários altos e baixos nesse sentido. Tipo, já teve vezes que eu ficava super surtado, eu tentava planejar. Faz parte do processo de aprendizado, sabe? Pô, a gente, cara, 16, 17, 18 anos, eu tô começando, tanto que eu falei com vocês, né, que agora eu tô vivendo um dos meus melhores momentos, porque em sentido de planejamento, de produtividade, eu tô plenamente satisfeito. Não é algo que me causa problema mais. Então, tipo assim, por mais que eu mesmo tenha, vai ver por isso que eu me identifiquei com ela em alguns pontos, eu tenha também um pouco dessa personalidade pragmática, processual, de fazer uma coisa. Olha aqui, vocês sabem que eu sou meio doido, olha o que eu faço, velho. Todo mundo, o outro também tem um pouco disso, de organização. Eu organizo tudo, velho, tudo bonito, tipo assim, tudo muito, muito horizontal, sabe? É tudo muito horizontal. Então, por isso que eu me identifiquei um pouco com ela. Só que eu tenho esse tipo de comportamento, e apesar de eu já ter tido momentos ruins por causa disso, eu não era questão de, tipo assim, que esses comportamentos iam me levar a um resultado ruim. Porque não é que eles não são ruins por Galera. si. Né? Fala aí. Não, pode falando aí que eu só vou pegar um negócio aqui. Tá. Tô vendo. Não é que esses comportamentos são ruins por si só. Vai ver, alguma coisa nela que aí, juntando com todas as circunstâncias, deu um resultado ruim. Mas existem pessoas com as mesmas características, ou características semelhantes, que não teriam o mesmo destino. Reiterando, não é sobre as características em si. Ela é assim, ela é assada. Eu acho que é além das características, entendeu? Tipo assim, alguma coisa na essência dela, né? Alguma coisa da história dela que aconteceu com ela. Enfim, é um pouco disso. Tipo assim, não tem muito por que querer fugir dessas características, né? Existem pessoas pragmáticas, pessoas mais emocionais. Tem pessoas que estão super bem assim. É algo na história dela que eu vejo como determinante, entendeu? Algo na característica da essência dela. E só mais um comentário, a questão das vozes lá. Moço, você falou assim, que toda hora parecia que alguém estava chamando ela. Às vezes parecia que era o Ben, às vezes parecia que era a amiga lá, sei lá o quê. Não, calma aí, na verdade... Calma, tem a Jo e o... Como é que é o nome da... É Joca? Quem que é Joca? Joca é o cara, o homem. Que homem? Do qual ela ficou a arma. Eles trabalham, eu não sei onde eles estão. Verdade. Que é uma casa, eles falam casa, né? Aí Isso, tem o Joca e tem a Jo. Isso. Eu até achei que Jo fosse Joca, mas depois eu vi que Jo é a mulher, Joca é o cara. Sim. Não, porque por um momento eu buguei aqui, eu pensei, caramba, Joca, Ben, será que é a minha pessoa? Mas não, realmente são pessoas diferentes. Você falou essa questão de voz aí, talvez uma resposta possível para essa questão esteja naquela teoria que eu falei, né? De que não está acontecendo, assim, essas histórias estão acontecendo no pensamento dela. Ela realmente está lá no mato, no lago, e aí ela fica rememorando essas coisas, e por isso que, por exemplo, às vezes ela ouve vozes, como se tivesse vozes chamando ela, porque ela está lembrando, a lembrança está vindo, né? Por exemplo, isso acontece muito em cena de filme, isso acontece muito em cena de filme, que tipo assim, a pessoa tá focada numa coisa, aí do nada ela começa a ouvir devagarzinho, o som vai aumentando, aí muda para uma outra cena. Então, tipo assim, ou ela realmente é esquizofrênica, tá ouvindo gente que não existe, ou vai ver um pouco dessa transição de cena, tipo, um negócio assim, meio sonho, dessa vibe sonho, muito estranho, né?
Sim. Inclusive, ela é até citado aqui a interpretação dos sonhos do Freud, né? Tem algumas Sim. referências assim a coisas de sonhos aqui no o Mágico de Oz, né? Também que cita aqui que tem a ver com sonho, né? No fim das contas também. Mas assim, gente, eu sei que é muito louco esse conto. Muito louco. Você tá gostando, né, moço? Tem muita coisa que eu não entendi ainda. Eu também. A parte do Essa cena bem, essas duas mulheres com o Ben. Que mulheres são essas? Depois, no final da cena com o Ben, ela fala assim: a Lisa Barba, alguém fala, né? Não sei nem quem. A Lisa Essa Barba barba que que não não tem tem. e aborrecido torna a pegar a folha. Anota embaixo do primeiro aviso: manter o pau duro na frente das visitas. Grifa de vermelho, segundo item. Que isso? Não, ó, vamos lá, vamos nesse negócio do bem. Você falou isso aí, isso me lembrou uma coisa muito interessante. Foi essa questão aí da lista de tarefas. Também tem a questão do Grammy, velho. Tipo assim, ele começa. É o que eu falei, ele é meio doido no mesmo universo, igual ela, só que de um jeito diferente dele. Mas ele tem esses surtos também, tipo, fazer lista de tarefa, e tudo ele anota, tudo. E, tipo assim, ele começa a divagar sobre o Grammy, que... Não, na verdade, já começa estranho, porque a Bia se refere a ele como uma pessoa que ganhou, sei lá, quantos Nobel e Oscar, sei lá o quê. Aí depois ele começa a divagar. Realmente, eu ganhei tantos Oscars, tantos Nobel, mas nunca ganhei um Grammy. Aí ele fica divagando sobre o Grammy, e aí o parágrafo, o texto, ele assim... vou concorrer ao Grammy. Eu até escrevi assim, eu anotei isso aqui, concorrer ao Grammy e botei um monte de kkk depois, porque eu ri demais nessa parte. O cara é louco, tipo assim, nem fez sentido, sabe? aqui, agora eu pensei uma coisa aqui, mas acho que tem nada a ver, não. E se esse bem for um cara que. Mas o conto ele não vai dar base para isso, eu acho. Fosse um cara que começou a ficar loucão assim, igual ela, mas no estado mais avançado que ela, sabe? E que ela talvez pudesse procurado para ter a resposta, já que ele passou por esse processo. Porque eles são muito parecidos, igual você falou. Eles têm atitudes muito parecidas, né? Como se um fosse quase o espelho do outro, né? Na verdade. Ah, rapaz, não sei se é sobre um mais Tem uma avançado que fala, o além dessas meninas que o Enon falou, tem uma fala tão doida aqui, gente, também, que assim, parece uma frase tirada de uma música, um trem assim. É porque aqui não tinha como marcar, mas deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu achei muito louca essa frase. Gente, uma outra coisa que eu lembrei aqui, que é bem interessante também da gente comentar, não sei se vai sair algo desse assunto, mas logo no início do conto, tem alguma parte que fala mais ou menos assim: que odeio horóscopo, não vejo sentido em horóscopo, por que tal movimento de astros ia influenciar? Então, assim, dá comentários bem céticos sobre horóscopo. E aí, quando começa a falar um pouco da relação dela com o Ben, começa a descrever, tipo assim, o Ben que é da casa tal, o ascendente tal, da tribo tal, tipo assim, o que me pareceu foi o seguinte, que isso era no passado, e aí reforça ainda mais aquela minha tese, tipo assim, a história tá acontecendo lá no lago, que ela vai se matar, e tudo são memórias. Porque tudo aquilo, por exemplo, aconteceu no passado, onde eles tinham uma relação melhor, tudo tava melhor, tipo, ela tava bem, ou menos mal, e tipo assim, ela ligava para esse assunto, pelo visto, porque, cara, não, eu vou ter que achar essa parte aqui. Porque ela tá falando, tipo assim, claramente de... É como se ela gostasse de horóscopo, ela sabia todas as nomenclaturas, ela sabia todas as classificações, tipo assim, tava explícito lá, tanto as dele quanto as dela. E aí, no começo do conto, tem isso que ela tava, tipo assim, odiando horóscopo. Então, o que fez ela mudar de ideia? O que aconteceu, entendeu? Eu anotei isso aqui que eu achei muito característico. Tipo, realmente, era um 8 ou 80. Ela gostava, agora ela odeia. Tipo, não é exatamente sobre o horóscopo. O horóscopo não fez nada, mas será que ela brigou com o Ben e agora, por
o horóscopo, por exemplo, remeter possivelmente a ele e ela deixou de gostar, ou realmente não é nada de briga nem nada, não é nada emocional, é mais uma questão de que ela foi adoecendo mentalmente e aí passou a ficar cada vez mais cética, entendeu? Não sei Entendi. dizer, mas eu vou procurar essa parte aqui. Não, beleza. A parte doidona que eu falei com vocês está na 314. Olha essa fala aqui. Aonde ela foi? O Joca conversando com a Jo, né? Aonde ela foi? A cabeça de Joca tão solta e flutuante quanto a de Jo. Chega nervosa e vermelha. À esquerda e à direita, a mão esquerda e a direita, caranguejeiras amestradas. Não faz Lembrou sentido disso? também, não. Cara, eu falei assim, o que é isso? Eu li, e aí, sabe o que eu fiquei pensando? Mas eu acho que não é isso, não. Aquela questão da gente sempre, até para você buscar o sentido, você ter um padrão, e aqui meio assim, com o autor brincar com uma forma metalinguística, sabe? Colocando um negócio meio que nada a ver, meio que para te dar uma bugada de propósito no meio do conto, que é muito louco isso aqui. A esquerda e a direita, a mão esquerda e a direita, caranguejeiras amestradas. Sim. Que é isso? Não sei. Não, mas é certo que o conto como um todo ele foge do padrão, né? Mas essa frase, para mim, ela tá muito deslocadona, sabe? Assim, realmente eu não consegui abstrair nada dessa frase. A não ser, somos nós as caranguejeiras amestradas que vamos para um lado e para o outro sem andar numa linha correta, contínua, sei lá e tal. A gente sempre tá divagando. Ô, moço, tipo assim, pode Ou até ela ser tá, que tenha um outro sentido. ou é Mas, a cabeça do Joca que tá confusa, igual uma caranguejeira amestrada, sabe? Pode ser, né? Faz sentido tipo também. assim, Mas eu não consigo. pode até ter um sentido, mas a minha interpretação, na verdade, não é nem uma interpretação, a impressão que ficou, sim, até porque não foi uma das partes que eu mais prestei atenção, mas a impressão que ficou é como se ele estivesse meio que ironizando ela. Entendeu? Tipo, eles meio que, pô, pelo visto eles moram com ela, já sabem que ela é meio assim, que aí ela saiu toda doida, aí a mulher ela perguntou o que aconteceu, aí ele meio que, a impressão que ficou pra mim, que ele foi ironizando, tipo, ela vai fazer isso, tipo, meio que ironizando o jeitão dela. Foi a impressão que eu tive, mas pode ser que tenha algum significado também. E não duvido que tenha, não. Eu olhando aqui agora de novo, eu tô até pensando que pode ser também a própria a Jo, as caranguejeiras serem as duas mãos, as mãos agitadas, nervosas e tal. Mas mesmo assim, achei estranho, não sei, achei estranho. Sim. Pareceu meio que uma brincadeirinha aqui no meio, assim, que ele Ó, colocou. eu achei a parte lá que eu tinha falado, ó. Que é assim que ela chega lá no Ben, aí ela entra lá na casa e tem as meninas brincando lá, sei lá o que, de cortina, conversando. Aí, ó, tem a parte que fala assim. Ela começa a fazer coisas bem descritivas, né? Ó, o tapete do chão da sala é marroquino, antigo e muito caro. Os das paredes são do final do século XIX, mandalas e arabescos. Ben, sentado na posição do lótus, analisa os arcanos maiores do tarô, particularmente o louco e o mágico, à luz da semiótica persiana. Ah, e aqui uma coisa que eu não tinha prestado atenção, pelo visto ele então ele faz tarô, né? Eu não tinha prestado atenção nisso. À luz da semiótica persiana. Bia para na soleira, enojado com o perfume do incenso e a aura que se desprende da silhueta do velho. Ben tem 800 anos, fala 114 línguas, 20 delas mortas. Bia capricorniana do terceiro decanato, com ascendente em Áries e Lua em Câncer, no horóscopo chinês é cavalo de fogo. Ou seja, aí logo depois ela ia falar, né? A interpretação dos sonhos está sempre por perto, apesar de Ben detestar Freud e os freudianos. Então, tipo assim, ela citou 1 bilhão de características aí em poucas frases, né? Ou seja, ela não dá para saber se ela gostava ou não. Mas, cara, ela fez esse comentário, ela pensou, deixou isso claro, então, tipo, ela fez essa observação. Então, por que no começo do conto ela odiava o horóscopo? Entendeu?
que aconteceu? E isso me pegou um pouco, eu realmente não sei a resposta para isso. Mas eu acho que aqui, Yuri, eu entendi o que você falou, mas eu acho nessa parte que você comentou aqui agora, eu acho que é o narrador que está falando, né? Mas de qualquer forma, Não, é o narrador que tá falando, mas, tipo assim, se isso fosse completamente sim, insignificante pra Bia, tipo, se ela sequer se importasse, a informação de que ela é de sei lá o que, de ascendente sei lá o que, não seria relevante. Então, tipo assim, por mais que seja o narrador comentando, se a característica dela é exposta, pelo menos algum contato com ela teve. E se ela teve algum contato, em algum momento talvez ela não despreze como ela despreza agora. Entendeu? Vai ver, ela até gostava, até porque, se fosse para supor, tipo assim, é a questão, eles têm uma conexão, se a história falasse que eles, na verdade eu acho que eles eram um casal, né, ou algo assim, enfim, vai ver eu como acho, tudo era melhor, essas coisas estavam mais em pauta. eu percebi que ela tinha um contato com ele, não sei se ele era meio que um guru dela, porque ela fala que achava repugnante a ideia de ser amante dele, como as meninas lá eram. Ela não era amante, mas o que ela era? Ela era só uma discípula, sabe? É isso também que eu fiquei meio em dúvida. Não, não fica muito clara a relação do bem com a Bia, né? Na verdade. Mas que ele tem uma influência muito grande sobre ela, isso sem dúvidas, né? Porque ela foi atrás dele, no fim das contas, também, para buscar alguma resposta ou uma solução, sei lá. E ele, inclusive, fala, ele deixa claro quando ela sai, ele não fala para ela, né? Mas ele fala que não adiantava ela tentar se matar. Quando ela sai lá desse lugar e tal. Ele tem uma fala que interessante também, que eu acho, ó. Rapaz, lembrei uma coisa. Não, lembrei não, pensei, mas pode falar. Na página 318, ele fala assim, ó. Ela não perde por esperar. Acha que pode se safar assim, sem mais nem menos? Acha que pode resolver tudo à bala? Idiota. É. Mas Né? o que eu pensei aqui foi o seguinte. Cara, você falou esse negócio aí, de que aparentemente as meninas eram amantes dele. E ela não queria ser amante como essas meninas possivelmente são. Isso que eu pensei o seguinte, eu vou te falar, a impressão que dá é que, pô, eles têm uma conexão, eles possivelmente eram um casal. Mas aí você fez um comentário e eu pensei, cara, e se ela não era uma aluna dele? Né? Ele é pelo que a gente percebeu, ele era o cara que fazia tarô, ele tá lá no espaço dele, que não é a casa dele, ou se é a casa dele, não é o momento lá, porque ele tá lá porque ele tá trabalhando, e ela foi até o local de trabalho. Primeiramente, se eles fossem um casal mesmo, ela iria para casa dele, não iria invadir o trabalho dele. Se ela foi no trabalho dele, é porque possivelmente me faz crer que ela era uma aluna dele, entendeu? Até porque até o simples ato de se comparar com as meninas que estão lá bota isso em evidência, porque se fosse muito claro que eles são um casal e ponto, ela sequer se importaria com essas alunas, entendeu? Então talvez ela esteja nessa posição de que frequentava o espaço dele, eles de algum modo se conectaram pela semelhança das personalidades, criaram algum vínculo a mais. E aí entra muito aquela questão, lembra que eu falei que assim, o Ben ele parece muito ter aquele hábito de falar das valências dele, eu posso isso, eu posso aquilo. Isso também, essa ideia é muito fortalecida por essa hierarquia, né? Assim, ele é o cara do tarô, ele no caso é o professor e ela é a aluna. Então, desde o início da relação, ele tá num degrau acima, tipo, ele que tá olhando para baixo e ela olhando para cima, aprendendo. Ele dando as cartas e ela aceitando. Então, tipo assim, ele tá sempre fazendo jus às valências dele, sempre reiterando as valências, pode reforçar um pouco isso, de que ele tá acostumado a ter essa relação de cima para baixo. E aí, uma outra coisa que você falou, que você citou assim, logo no final, né? Ela comentando, o Ben atrapalhou até minha morte. Talvez seja um pouco nesse sentido, de que, cara, ela vai ver, gostava de horóscopo, de tarô, frequentava, teve toda essa relação, eles se aproximaram, teve tudo que aconteceu e tal. Vai ver, ele fazia previsões para ela,
E por ela agir muito dessa maneira horizontal, pragmática, isso meio que deixava ela meio doida, mais doida do que ela já era. Então, tipo assim, vai ver, ele começou a impactar isso nela também, com previsões. Cara, é tarô. Tipo assim, tarô o que é? É achar respostas, fazer coisas do futuro. Tipo assim, ela frequentava, ele fazia essas respostas, pelo visto isso ficou deixando ela ainda mais doida. E aí, cara, até agora, quando ela foi se matar, né? Até aqui o Ben atrapalhou minha morte. Então, tipo assim, vai ver, não tem como saber na verdade, mas vai ver, ele fez uma previsão, aí a previsão não se cumpriu, e aí ela ficou na expectativa, e aí por ficar frustrada na expectativa, a coisa aconteceu. Tipo assim, vocês estão entendendo? Resumindo, eu acho que as previsões podem ter influenciado. Mas eu acho que o conto não dá espaço para ter uma teoria tão completa, fechada, a partir do bem. Porque se você lê o início e o final do conto, não é sobre, tipo, previsões que o Ben fez. Eu tava até relendo aqui tanto o início como o final, e eu acho que tem um tema que a gente comentou pouco aqui, e que tá passando, assim, despercebido, sabe? Que eu acho que é o tema da morte. Porque, assim, eu acho, tô formando uma teoria aqui, a partir de eu ter relido aqui, que por ela ser muito pragmática, ela, mesmo querendo suicidar, ela achava que o ato de se suicidar ia ser mais uma coisa pragmática. Tipo assim, vou me suicidar e pronto, acabou. É só mais um ato dentro de todos que ela fazia. Tipo assim, eu vou trabalhar, eu vou almoçar, eu vou... Tipo assim, uma coisa assim, da realidade. Que ela queria enxergar o que era real, não que era ilusão. Não que era metáfora, não que era subjetividade. Ela queria enxergar o que era objetivo. Só que eu acho que o bem, ele fala para ela que mesmo aquilo que ela tá fazendo é ilusão. E aí, por isso que ela fala que ele atrapalha a morte dela. E tipo assim, no início do conto, tá descrevendo a cena dela indo pro campo, pro rio lá, que é um lugar bem silvestre, igual o Anderson falou. Mas assim, se você pegar só a primeira página, o autor ele ainda utiliza uma descrição bem certinha, sabe? Sem fugir muito, sem colocar muita coisa louca. Ele faz uma descrição bem certinha dela indo até o rio. Só isso. Você nem fica imaginando assim, se ela tá viajando, se ela não sei o quê. Só que aí, depois que ela começa a... Pra mim, essa descrição já é uma descrição do início da morte dela. Tipo assim, é uma metáfora da morte dela. Que ela tá indo pegar o revólver e se matar. E essa descrição do afogado no rio é tipo uma metáfora da morte dela. Só que ela não quer enxergar essa metáfora como uma coisa subjetiva, que a morte é isso também. Ela quer enxergar a morte como uma coisa pragmática, e não como uma coisa que tem algo a mais, entendeu? E aí no final tem a descrição da morte dela como essa coisa metafórica mesmo, essa coisa poética e tal. E ela fica com raiva do bem por causa disso, porque ela acaba enxergando a morte dela dessa forma poética, dessa forma do afogado e tal, dessa forma lírica, e ela não queria fazer isso porque não era da forma que ela pensava, era a forma como bem pensava sobre a morte, sobre a vida. Eu interpretei assim. Talvez possa ser também. Gostei, moço. Pode ser, sim. E aí entra um tema que a gente falou pouco, que foi sobre a morte, né? Uma coisa sobre essa questão da morte, eu concordo, mas eu acredito que a gente ia comentar, porque a morte acontece mais no final, então a gente ia acabar comentando, mas tem uma outra estação aqui que trata muito essa questão dela também ver a morte com pragmatismo, que fala assim, não é... Calma, na espuma não há cor, nem a mulher nem o afogado adicionam colorido ao cinza. Então, isso é quando ela tá morrendo, ela tá se afogando.
Na espuma não há cor, nem a mulher nem o afogado adicionam colorido ao cinza. Ou seja, algo ali bem neutro, bem seco, sabe? Eu marquei essa parte que eu achei que condiz bastante com essa questão do pragmatismo que eu também enxerguei. Sim. Oi, Ano. Eu acho legal essa fala da morte que você falou, mas não é que eu estou discordando de você, mas eu não acho que é um conto que gira em torno da morte, Não, sabe? também não. Eu acho que a morte aqui tá mais para uma fuga da realidade, assim, ou ela entrar em outra realidade, mas eu acho que é um conto que está trabalhando com essa ideia. Eu acho que o ponto central desse conto é o embate entre realidades possíveis, sabe? Inclusive, parece que esse bem vive até em uma outra realidade, porque o cara de 800 anos, sei que lá e tal, é muito estranho, sabe? Eu acho que o surreal é o que dá o tom do conto, sabe? Aqui mesmo. E ele ser stand de Oscar, na verdade, mesmo. Pois é, sabe? Mas sabe o que eu entendi? Essa questão do Oscar, essas coisas aí, não sei. É como se esse Ben fosse uma pessoa tão sábia, no certo sentido, e tão vivida, que já experimentou, já viu de tudo no mundo, que assim, ele sabe como as coisas vão terminar. Como ele sabia que, na verdade, ele sabia que não ia adiantar a sociedade. Sabe? Como Ela assim? nunca. Por que que não, Que não ia resolver o problema dela. Sim, porque eu acho que, na verdade, ela nunca seria liberta, de fato. Sabe? Mas por E pelo que eu quê? percebi, Como ela não assim? foi. No caso liberta, ela foi porque ela morreu e perdeu a consciência. Eu acho que, tipo assim, eu entendi o que você quer dizer. Talvez que não fosse a resposta. Ela poderia encontrar uma outra resposta. E ela achou que essa era a resposta, mas poderia existir uma melhor. Tipo assim, liberta ela foi, porque ela morreu, acabou tudo, né? Mas que talvez ele viu uma outra resposta. Mas deixa eu te falar. Agora eu vou pegar nesse ponto da morte aqui. Porque, gente, eu não consegui enxergar que essa mulher morreu. Eu também não. Quer dizer, eu não entendi. Eu Eu não entendi. entendi. Porque, olha só, tô no finalzinho do conto aqui. Tem aquele defunto lá que aparece no rio, que é um negócio bem estranho também, né? Convenhamos. Aí ela fala até que pensa reconhecer o crânio quase descarnado, o rosto de Joca, de bem, de todos conhece. Vamos ver quem ri por último. Junta várias pedras em uma pilha piramidal, relaxa os músculos dos braços, dos ombros, da polícia, pensa aquecer, tira o cabelo dos olhos, se prepara para passar o resto da tarde praticando tiro ao alvo. Ela estava tirando no cadáver, estava lá no